Sim, deixa eu ver só meu cabelo como tá. Uma bosta, mas é isso. Hoje eu sou a... Então vamos lá, começar. Deixa eu virar o apresentador. Oi, gente! Rick Vieira aqui. A gente está aqui no segundo episódio do Meu Amigo Artista. E hoje o meu amigo artista é ninguém mais, ninguém menos do que Paulinho Ramos. Gente, só lembrando que a ideia desse quadro é eu trazer aqui os meus amigos artistas para a gente conversar sobre arte, sobre carreira, sobre a vida de um artista aqui no nosso país. Brasil! E o primeiro episódio já saiu com a Marilice Cossenza, tá muito legal. E hoje eu tô tendo a honra de estar com o Paulinho. E o Paulinho tem uma importância enorme na minha vida, na minha trajetória. Eu sempre falo isso pra ele. Porque, Ami, se não fosse você, eu não ia nem estar aqui. Vamos lá? Muita história. Nossa, sim, a gente tem muita história, né? Eu sou formada em teatro e na época da faculdade eu precisava de um estágio. Ganhei um curso numa escola que o Paulinho trabalhava e toda semana eu ia no pé dele e do João pedir para fazer estágio lá. Eu ficava, moço, tudo bem, eu tô me formando em teatro, não sei o que lá, deixa eu fazer um estágio. Aí, deixou. Deixei. E ainda assinava bonitinho lá as Nossa, coisas, né? sim, assinava bonito, me dava nota, dava feedback, mas só me dava coisa boa, porque eu entregava, né, no estágio. Não, entregava. E Paulinho tem uma carreira enorme como artista. Para começar, amigo, qual a sua arte? Eu sou ator, diretor teatral, escrevo roteiro e preparo o elenco, né? Isso é o que eu mais faço e o que eu mais curto fazer. Também produzo, Love. faço técnica, a gente opera som, faz o que for preciso para fazermos um pouco de tudo, né, Exato, gente? né, amor? Porque esse artista aqui no Brasil é babado. Foi uma coisa que a Marilice falou muito na entrevista dela, porque ela tem uma empresa também, né? Tem uma produtora, além da carreira dela de atriz. Então, é muito importante a gente, como artista, a gente pensar sempre fora da caixa, né? Tipo, não dá pra fazer uma coisa só, amor. Se você não tiver muitos privilégios, você vai ter que fazer de tudo um pouco. Tem alguma coisa das coisas que você faz? Qual é a que você mais gosta, assim? Olha, amigo, eu gosto muito de estar no palco, mas ultimamente eu tenho gostado mais dos bastidores. Parece uma coisa meio romântica, assim, né? Mas eu sou apaixonado em ver a evolução das pessoas. Uma pessoa que às vezes chega e fala, eu não consigo, isso não vai dar certo. E daí você vai buscando as ferramentas, né? As formas de fazer aquilo acontecer. E daí você vê aquela pessoa depois Brilhando, né? brilhando, acontecendo no palco, dando Nossa, conta. minha, é verdade. Eu acho que eu tenho gostado muito disso. Os bastidores é o que eu acho mais legal, né? Porque às vezes você vê uma obra pronta e não sabe, Não né? imagina Não por trás, imagina né? o Nossa, teatro, verdade. a arte no geral, né? Mas o teatro é meio ingrato até, porque daí às vezes você tem um processo gigantesco e o que aparece no palco parece pequeno, mas você não sabe tudo que tem por trás ali, né? E eu acho que é isso que eu tenho gostado muito nos últimos tempos. O processo é maior do que o resultado, assim, né? Tipo, a gente passar mais tempo no processo do que no resultado. A escola aqui que a gente trabalhava junto, às vezes acontecia da gente passar o semestre inteiro, né? Tipo, tinha as aulas e tudo, e aí chegava o período de ensaio, que eram quase o quê? Tipo, um mês, 2 meses, mais ou menos, Às vezes 3, né? para Depende. fazer uma única apresentação. E eu sou suspeita para falar, porque, enfim, já vivi muito desses processos com você. Sei que você é essa pessoa que gosta realmente de curtir o processo. Se você parar para pensar, o palco ele é uma consequência assim dos bastidores, né? Então, desde um processo de ensaio, a troca com as pessoas, as dificuldades, como você trabalha seus, né, defeitos ou aquilo que você acha que você não faz bem, como é que você lida com isso emocionalmente, como isso não atrapalha o processo, tudo isso é o que forma um artista, né? No fim das contas, é o mais importante, assim, né? Qual foi o processo mais desafiador que você já embarcou? Tanto como ator e como diretor, um preparador de elenco, assim. O primeiro momento, assim, na mente como ator, eu acho que foi o processo do Mundaréu de Mim, como ator, com direção da Duda Maia, porque apesar de sempre trabalhar com corpo, dança, enfim, essa parte do teatro físico, quando a gente começou o processo de ensaio, eu já falei assim, cara, isso aqui vai ser diferente de tudo que eu já fiz. E era muito intenso, a gente ensaiava tipo 8 horas por dia, e quase todos os dias da semana, assim, tanto que eu não consegui dar conta de fazer outras coisas, eu fui cancelando aulas que eu dava, rejeitava outros trabalhos, porque é isso, né, a gente acaba tendo que pagar as contas, você sempre concilia muitos trabalhos ao mesmo tempo, você sai de um ensaio, vai dar aula, depois você vai, dirige uma coisa, e vai escrever outra, e vai para outro ensaio,
E daí, nesse processo especificamente, eu falei, eu vou só ensaiar o mundaréu, eu não consigo fazer outra coisa. Foi desafiador, mas foi muito marcante também na minha carreira como ator, intérprete, performer, né? Como diretor, uma obra que foi desafiadora, assim, você conduzir, você pensando, meu Deus, como eu vou trabalhar isso, sei lá, com as pessoas que eu tenho, enfim. Todas as obras que tem muitas pessoas envolvidas e muitas equipes técnicas para você gerir e pouco tempo é sempre um desafio muito grande. Eu trabalho com ator, com elenco em si, é uma coisa que já tem uma certa prática e essa prática vai te instrumentalizando, né? Você bate o olho e você já fala, nossa, essa pessoa tem essa dificuldade, eu acho que o caminho legal é esse, e aí você vai descobrindo. Já equipes técnicas, não, né? Você acaba tendo que tentando pelo menos entender um pouquinho de som, um pouquinho de luz, e aí um pouquinho de tudo, né? porque... E aí quando você tem muita gente, aí você imagina um monte de equipes técnicas, um monte de atores no palco, já dirigi peças, sei lá, com 80 pessoas no palco, e aí você tem um mês para você fazer isso. Eu acho que é importante ter pessoas que te ajudam no processo, porque sozinho a gente não dá conta, né? O desafio está sempre em gerir muita gente, muitas equipes, porque é isso. Fazer todo mundo falar com a mesma língua e, às vezes, extrair o que está na sua cabeça e se expressar, né? Dizer o que você está pensando. Fazer de tudo também te traz uma sagacidade como ator, né? Se você tem essa expertise, o processo vai sendo mais prático também, né? Até para você saber comunicar o que você quer, né? É a comunicação o maior desafio, né? Você se comunicar. Que inclusive é o maior problema que a gente sabe, que é o quê? De direções malucas, porque não tem comunicação, não sabem como se expressar, como dizer, e aí acabam gerando ambientes terríveis. Até uma discussão que a gente sempre traz à mesa, né? O que é de fato dirigir, o que é de fato mandar, né? Não, mas como é que você se expressa, como é que você traz as suas ideias. Enfim. Exato, isso é uma coisa que é muito importante da gente entender, porque estar na frente de um espetáculo é um trabalho que te pressiona muito, né? Porque é isso, você está gerindo muita gente, e aí assim, você está lidando com prazos que geralmente são muito curtos, com dinheiro, né? Tipo assim, o dinheiro da plateia que pagou, o dinheiro do patrocínio, o dinheiro do edital, o dinheiro disso, o dinheiro daquilo. Acaba sendo muita pressão. E aí, se não tem, às vezes, a sabedoria de como falar as coisas, acaba piorando e trazendo ambientes de trabalho que são péssimos, né? Para qualquer pessoa que está envolvida. Já passei por umas que, assim, vou falar, hein? Não vou nem falar. Tem alguma obra ou algum artista que te transformou, assim? Ou alguém que te fez você se reconhecer como artista, que você olhou e falou assim, caramba, é isso que eu quero ser. Ai, que difícil. Acaba que, geralmente, o processo mais recente que você está fazendo, ou que você fez, né, é o que mais te afeta, porque é a sua fase mais recente da sua vida. Mas pensando em trajetória, assim, né, passado, tem a Naná, Renate Faubel, que é uma diretora de teatro, preparadora de elenco maravilhosa, que eu tive a honra de trabalhar e posso chamar de amiga, que me marcou muito, assim, porque acreditou muito no potencial, né? Eu ouvia coisas do tipo, olha, você quer ser diretor, Paulinho? Você quer dirigir? E ela dava toques e dava dicas, e eu sempre fui apaixonado em ver como é que o processo acontece, assim. Eu sou o tipo de pessoa que às vezes assiste uma peça e eu falo, nossa, que texto legal, eu quero depois tentar ler esse texto, sabe? Eu lembro que desde criança, adolescente, eu assistia os filmes e amava ver o making of, sabe? Na época que tinha... tudo! Gente, eu também. Sabe que tinha um DVD que você apertava? E aí você escolhia lá making isso, off. bastidores, making off, porque daí eu era apaixonado pelo processo, eu falava, nossa, como é que essa cena foi feita? Enfim, e eu sempre gostei muito de assistir ensaio, né? Então, com a Naná, eu participei de elenco com ela, depois ela no elenco com a gente, como atriz também, e eu sempre observei a forma dela de dirigir, de gerir um ensaio, né? Isso que eu acho que é o maior desafio, extrair o melhor que cada pessoa pode trazer e às vezes falar, olha, já ouvi dela muito isso também, né? Não é que você não tem capacidade, mas nesse momento você ainda não está preparado, então vamos se preparar para fazer isso. Então é alguém que marcou muito minha vida, que eu admiro muito, que eu aprendi muito e que é aquele tipo de pessoa que você guarda coisas que ouviu ou que viu a pessoa fazendo pro resto da vida, assim, como profissional. Eu acho que é isso. Não existe uma receita de bolo, né, para fazer um trabalho artístico, para trabalhar com artista. Tipo, hoje em dia, acho que a gente vive muito as coisas pelo contrário. A gente
pensa primeiro no resultado, aí depois a gente vai entender o processo. Trabalhar com artista não tem, tipo assim, 1 mais 1 é 2. Cada processo pede uma coisa, né? Falando da pedagogia do teatro, né? Como professor, quantas vezes você prepara uma aula e você chega no dia e você fala, a turma tá assim. Nossa, o que eu preparei não é o que a turma precisa hoje. Eu sempre penso isso, assim, o que é nosso trabalho é com material humano, são pessoas com suas emoções, com suas dificuldades, suas vidas, que eu brinco, a sua vida de casa, a sua vida da rua, que chega numa sala de ensaio ou num palco. E aí você vai dar vida a uma outra vida, né? Tipo, Você vai contar uma história, você vai acessar emoções. Claro que existe técnica para isso, mas eu acho que tem também essa coisa humana mesmo, de você perceber o ambiente, as pessoas, como elas estão e onde elas precisam chegar e qual é a ferramenta que você vai usar naquele dia para chegar naquele lugar, né? Inclusive, eu acho que todo mundo que trabalha com direção também devia, em algum momento, atuar, porque a maioria dos bons diretores e diretoras também passaram pelo palco, né? Você passou 10, 15 anos sendo um artista missionário. Como a gente pode explicar isso para uma pessoa que não sabe o que é um missionário? Eu passei 9 Um artista anos voluntário. viajando, né, com a CNC, e foram 9 anos viajando, fazendo missões. A gente apresentava teatro, igreja, rua, escola, presídio, casa de recuperação. Foi um tempo que me formou muito como artista, sou muito grato por tudo que eu vivi. Claro, com todas as dificuldades de você passar tanto tempo longe da sua casa, viajando, morando na igreja, casa dos irmãos, no ônibus, no avião, viajando muito, dormindo pouco, experimentando diferentes culturas, comidas, temperaturas, convivendo com equipes, né, elencos de pessoas de vários lugares do Brasil também. O movimento de sempre estar trocando de cidade, trocando de pessoas com quem você convive, tudo isso é um grande desafio, mas sou muito grato por tudo que eu vivi, porque a gente apresentava todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, e nessas contagens, né, que a gente faz assim, tiveram anos da gente fazer mais do que 365 apresentações no ano. Então quer dizer que a gente fazia às vezes mais apresentações do que uma por dia o ano inteiro. Meu assim, Deus, eu acho que não tem outro lugar que se faça tanta apresentação, né? Que tenha tanta experiência de palco, assim, prática de palco a gente teve. E isso me formou muito, né? A rotina de ficar em cartaz, por exemplo, num teatro, onde você chega todo dia ao mesmo camarim, ao mesmo palco, a mesma luz, a mesma equipe, mas você ficar todos os dias, chegar e tipo assim, tá, é hoje aqui, numa praça, hoje é aqui, sei lá, nessa sala. E era sempre, tipo, a mesma peça, em lugares diferentes. Às vezes a gente fazia mais de uma peça ao mesmo tempo, tinha isso também, né? Eu já fiquei em cartaz com 3 espetáculos ao mesmo tempo, então era isso também, né? Você passa a maquiagem de manhã uma coisa, de tarde outra. Essa foi a parte onde você mais encontrou desafios, assim, na sua trajetória, será? Artística, você fala? Se eu for falar do que é mais recente, eu acho que mais recente ainda do que ter vivido esse tempo todo é hoje me sustentar em São Paulo e viver só de arte. Eu acho que esse é o desafio mais recente. Você faz um teste ali, uma audição aqui, aí passa uma coisa e ouve muito não, poucos sims. Às vezes você não tem uma porta aberta, você tem que fazer sua própria porta. Boa. E aí é isso, que quando você entra nas portas que os outros abriram, você já sabe da certeza do que vai ter lá dentro. Sim. Agora, quando é a porta que você mesmo abre, você abre, arregaça as mangas, você não sabe o que vem. Por falar em construir a própria porta, construir a própria oportunidade, você é uma pessoa que você está fazendo suas oportunidades agora, né? Sim. Fala um pouco mais sobre isso. Eu comecei a produzir agora de forma independente, fazer minhas coisinhas. Você já está no segundo ou no terceiro espetáculo? Amigo, eu estou no terceiro. A gente teve Severino, teve o Reino Sem... o Baleia, né? Que foi o baseado em Vidas Secas, e o Reino Sem Couro Infantil. Então tem 3 espetáculos e estou ensaiando um novo. Spoiler, um espetáculo de dança-teatro. Não tem texto, é um espetáculo totalmente corporal. É só corpas! Só corpo. E eu ainda estou no elenco. Então você está dirigindo e está no elenco também? Também estou. Claro, tenho assistência de direção, mas estou trabalhando no elenco também. Estava conversando com um amigo esses dias até. Tem a ver com você criar suas oportunidades
porque não tem outra oportunidade. Sim. Né? Se as portas não se abrem, você fala, vou abrir minha Vou fazer porta. Mas eu acho que também tem a ver com você fazer as coisas do jeito que você acredita, né? Porque Exato. já participei de produções de coisas que você fala, nossa, mas isso aqui não é para ser assim, né? Aí sempre vem aquele desejo. Então eu queria fazer um dia para que não seja assim, né? E tem um lance também como artista, eu não sei se você tem essa sensação, mas, por exemplo, eu, né, trabalho como artista, tal, trabalho com dança e afins, mas eu tenho um desejo de deixar a minha marca no mundo. Eu não quero só fazer demanda do mercado que o mercado tem, sabe? Você também tem isso, assim? Você quer também, tipo assim, contribuir com o teatro no Brasil, transformando a vida de alguém, porque a arte ela é a maior ferramenta de comunicação que a gente tem. E, por consequência disso, uma ferramenta enorme de transformação também, né? Então, você também se sente nesse lugar de, tipo assim, tenho aqui a minha vida como um professor, como um produtor, como um ator, como um diretor, e existe em mim um desejo de deixar a minha marca no mundo, como Paulinho Ramos. Existe sim, existe. Eu acredito muito, por exemplo, na força do coletivo, assim, parece uma coisa utópica, né? Porque, nossa, você tem um grupo de pessoas em que todo mundo fala, em que todo mundo pensa, em que as pessoas são ouvidas, em que há um trabalho... É difícil, né? Ai, às vezes eu não gosto de ouvir todo mundo, não. Às vezes eu não quero ouvir ninguém. Deixa eu com as minhas vozes da minha cabeça. Mas eu acho que o desafio, e apesar de toda a dor que é isso, a delícia também tá em você ter trabalhos, né, e oportunidades de pelo menos tentar deixar que tenha um pouco de todo mundo, assim, sabe? Eu gosto muito da ideia de um processo em que você tem a sua assinatura, né, tem a marca do Paulinho, como você disse, aquilo que eu quero para o mundo. Você fala, nossa, isso daqui é uma ideia minha, mas é uma ideia minha junto com a ideia do Rick, é o que o Rick imprimiu ali na obra, e isso é muito legal, porque nunca viria de mim desse jeito, porque é do Rick, é só dele, e se um dia trocar e outro ator assumir, não vai ser igual também, porque é do Rick. Então, assim, eu acho que valorizar as particularidades das pessoas é o que mais me interessa, assim, falando de criação artística e da minha marca no mundo. Não dá para generalizar, mas, assim, quase tudo que a gente vê é muito plastificado, né? Eu não falo nem de reprodução, né, de coisas de fora do Brasil, né, falando de musical, por exemplo, Broadway, não é nem isso. Eu falo de coisas prontas que é como se fosse, tem que ser assim, porque as pessoas consomem coisas assim, todo mundo faz assim. O que mais me atrai é isso, quando você vê coisas que você fala, cara, mas isso tem algo diferente, tem uma coisa ali que eu não sei às vezes explicar o que é. Eu acho que sobre a marca no mundo me interessa muito mais isso, assim. Que talvez seja a minha forma de deixar a marca no mundo, de alguma forma fazer com que as pessoas apareçam, né? Existe algum artista que você sonha em trabalhar? E aí pode ser, tipo assim, dirigindo a pessoa ou dividindo o palco também. Acho que assim, ó, é difícil nessa pergunta, mas tem diretores que eu admiro, o João Falcão, o Rodrigo Portela, são pessoas que, assim, eu nunca trabalhei, mas eu já vi coisas que gosto muito e eu falo, nossa, tenho vontade de um dia trabalhar com essa pessoa, assim. E tem aquele sonho de artista antigo, assim, meio de adolescente, que é algum dia, de repente, conseguir fazer algo com pessoas que você admira, assim, né? Uma Ana Lúcia Torres, sabe? Uma Fernanda Montenegro, uma coisa assim, imagina. Assim, você nem tá tão distante assim da Fernanda Montenegro, né? Vamos lá. Porque ela já participou de um evento lá no... Mas assim, eu abracei a querida e fiz uma aula com ela, não é nada. Gente, já é uma mas coisa. Ai, fala de novo pra dar corte. Agora eu queria só pra gente encerrar, que você deixasse uma mensagem, um versículo, uma poesia, um prólogo para algum artista que esteja nos assistindo. Olha, eu diria, foge. Eu diria, persiga aquilo que você acredita. É bem clichê isso, falar sobre, não desista dos seus sonhos, blá, blá, blá. Mas eu acho que, falando do artista, eu acho que tem uma coisa que eu tenho pensado bastante, que se serve como um conselho para alguém, é você também descobrir o que é que você quer, sabe? O que é que você gosta de fazer, o que te dá plenitude, qual é o tipo de arte que você acredita, porque isso vai fazer você se aproximar das pessoas
que também acreditam nisso ou que estão próximas ali daquilo que você quer. E o meio artístico tem uma coisa que, inclusive, eu tenho trabalhado, que é essa coisa, que não é só do meio artístico, né? O meio corporativo. Da vida, sociedade, sei lá, que é de você, às vezes, ter que se aproximar de pessoas pelo que elas têm a oferecer, né? E às vezes para ter uma oportunidade, para ter uma porta aberta. E aí eu sempre fui uma pessoa que tive aversão a isso, que eu tenho um pouco de preguiça de ficar se aproximando com interesses, mas tem a ver também com o mercado de trabalho. Às vezes você assim, tem que ter gente, uma tem indicação, maneiras saudáveis de maneira ter essas saudável, relações, né? Não é também assim, dinheiro na mão, calcinha no chão. Mas aí eu tenho entendido que também você precisa, às vezes, aproximar das pessoas, estar nos lugares certos. Mas que isso, né, não seja só isso. Porque daí que vai adiantar você gastar a sua vida inteira fazendo arte só por fazer. Né? Segue o coração. Acho que esse é um segue bom conselho. Segue o coração. Mas então, segue o coração, mas estuda, se aprimora. Não segue o coração na... Estuda, vai atrás. Né? Tem portas realmente que só vão se abrir com o estudo, né? Mas é o que eu sempre falo, gente, vão fazer, façam, né? É porque o povo também tem mania de achar que é só talento, que a gente não estuda. Tem uma coisa, né? Loucura. Aí fica, mas eu quero pessoas com experiência. Se a pessoa não fizer, como é que ela vai ter experiência? Exato. Eu também daria um conselho para os artistas que também, de alguma forma, ou produzem, dirigem, são criativos. Eu tenho a oportunidade de movimentar também como é que o mercado funciona, dar oportunidade para as pessoas também. Sim. Porque daí a gente precisa de gente nova. A gente está querendo trabalhar. Senão esse povo fica, vai correr atrás dos seus sonhos, né? Mas aí não tem. Mas aí o meu sonho é trabalhar com você e você não deixa, você não quer, porque você já tem sua patota. Entendeu? Aí como que eu vou realizar meu sonho se eu não sou na patota, gente? Não tem como. Mas olha, amigo, eu queria muito, muito te agradecer por você ter topado essa loucura de estar aqui comigo no começo dessa ideia, desse projeto maluco. Você sempre no começo das minhas coisas, né? No começo da minha carreira lá, enquanto eu ficava perseguindo o Paulinho com um caderno. Eu não lembro tanto disso. Amigo, eu lembro tanto. Amigo, eu lembro. E eu tenho tudo até hoje. Eu tenho todas as fotos. Eu tenho meu caderno de estágio até hoje, inclusive. Nossa, mas eu amava tanto. Gente, foi uma época muito, muito feliz da minha vida e que, assim, ó, foi o que me fez hoje querer ser o artista que eu sou, que canta, que dança, porque tudo isso pra mim era muito... Tipo assim, eram só coisas que eu via na televisão dos artistas que eu gostava. Aí, de repente, eu entro num estágio onde eu vejo as pessoas fazendo isso. Tipo, o dia inteiro, eu fiquei louco, né? Enfim. Amigo, muito obrigado. Gente, obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Vou pedir para vocês se inscreverem, curtirem e compartilharem esse vídeo, porque é muito importante vocês me ajudarem, principalmente nesse começo. Esse foi o quadro Meu Amigo Artista. Esse é o meu amigo artista Paulinho Ramos. Obrigado, amigo. Obrigado. Deus abençoe a todos nós. Beijos. Evoé.